Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E hoje eu vou tratar de uma empresa que, depois que pagou grandes dividendos, teve sua cotação extremamente apreciada, parece que todo mundo esqueceu. Enfim, hoje eu vou falar um pouco da Unipar Carbocloro, que é uma empresa muito interessante, que vale a pena, sim, nós darmos uma olhada bem de perto aqui nos seus resultados, até porque você pode ter visto uma notícia como essa aqui. Unipar Carbocloro lucra 78% a menos no primeiro trimestre de 2024, lucrando aqui 56 milhões. Bem, de fato, eles trazem aqui que o lucro foi impactado negativamente pela queda da receita no período. Bem, até então isso não me diz muita coisa. Seguindo aqui um pouco, eles falam, da queda que no trimestre, em relação ao igual período, saiu de 253 milhões para 56 por conta da redução da receita. Olha, mais uma vez, claro, não fazendo uma crítica aqui a quem escreveu, mas não me parece que foi um baita de um estudo aprofundado em relação aqui ao que a empresa teve. Até fala da despesa geral, resultado financeiro, enfim, não trata exatamente das questões que são mais importantes. Eu acho que a única coisa mais útil, que foi trazida aqui, é que a alavancagem financeira ficou em 0,38 em março de 2024, o que indica pra gente que a empresa está com uma relação dívida líquida e EBITDA, ou entre aspas, um caixa para pagar as suas dívidas, bastante significativo, a ponto de ter uma alavancagem menor do que um ano. Ou seja, a empresa paga todas as suas dívidas em menos de um ano. É incrível isso. Mas, enfim, as pessoas acabam se atentando muito, os investidores mais incautos ali, olhando para essa única notícia de que lucra 78% a menos, vê que a cotação está caindo e simplesmente sai correndo da empresa, vende a qualquer preço, bota ali mais um prejuízo para compensar. Mas eu quero iniciar mostrando aqui um pouco para vocês o que eles iniciam dizendo da empresa Unipar. Líder na produção de cloro, de soda cáustica e uma das maiores produtoras de PVC na América do Sul. Gente, ela é líder de cloro, líder de soda cáustica, dois itens extremamente importantes para a questão de saneamento básico. Então, já é importante. PVC está mais relacionado a, vamos dizer assim, construção civil, indústria no geral, a gente poderia pensar também. Então, seria o menos previsível em termos de receita. Mas, vamos ver o que a empresa falou e dar uma olhada um pouco também nos seus lucros, Eu fiz alguns grifos, naturalmente, como sempre faço aqui com vocês. De início, eu queria ressaltar que o lucro líquido consolidado ficou em 56 milhões, como nós vimos, 65% inferior ao quarto trimestre de 23. Então, se você pegar lá o primeiro trimestre do ano passado, de 2023, em relação a esse, 78% a menos. Em relação ao quarto trimestre, 65% a menos. Se eu parasse por aqui, você poderia fechar o vídeo e falar, pô, já entendi, lucrou menos. Só que se você não entender o porquê, você compreende que você não vai nunca entrar numa empresa dessa, numa baixa do ciclo, para depois você aproveitar toda a alta e ganhar dividendos, ganhar apreciação, ganhar tantas e quantas coisas com esse tipo de empresa que é relacionada a commodity e naturalmente tem seus ciclos muito altos e seus ciclos bem depreciados, como é o caso do momento. Bem, aqui você pode enxergar que eles falam o seguinte, foi inferior ao quarto trimestre de 2023, por quê? Lá no quarto trimestre de 2023, o lucro foi beneficiado por créditos do imposto de renda, que geraram um efeito de 46 milhões. Então tá bom. Então se a gente excluir esses 46 milhões, será que a diferença é tão grande? Aqui já é um ponto a se pensar. Além disso, eles falam um pouco aqui da emissão de notas comerciais no valor de 500 milhões em março de 2024. Mas eu queria ressaltar este termo aqui, empréstimo ponte. Tem um outro nome que é mais conhecido no mercado financeiro, que é Bridge Loan, ou empréstimo ponte, como está o caso aqui. O que consiste esse empréstimo ponte? A Unipar, ou no geral grandes empresas, olham e falam, poxa, eu não estou a fim de captar uma dívida que seja, por exemplo, CDI mais 3, mais 4, porque estaria muito caro hoje pagar um CDI de 10%, mais aqueles 4, 14% ao ano. Então o que eles fazem? Eles falam, olha, já que eu não tenho escolha, eu vou aceitar esse CDI mais 4. Só que ao invés de fazer um prazo extremamente alongado, eu vou fazer um empréstimo ponte. Por quê? Eu vou pegar esse empréstimo apenas por um determinado período, normalmente muito curto, para depois você ingressar no empréstimo mais favorável para a empresa, em condições mercadológicas ou comerciais mais benéficas. E isso é bastante interessante, porque eles otimizam a estrutura de capital, tá bom?
Seguindo aqui um pouco, eu achei muito interessante fazer algumas contas aqui com vocês em relação ao primeiro, ao quarto e o primeiro trimestre de 23, tá? Por quê? Aqui eu já vou te dar a principal compreensão a respeito do que é uma empresa cíclica. Olha só que interessante você fazer essa conta e é uma coisa muito básica, fazer a margem líquida. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o lucro líquido e dividir pela receita líquida. No primeiro trimestre de 24, esses 56 milhões divididos pelo 1 bi 165 me gerariam uma margem líquida aproximada de 4,8%. Se eu fizer essa mesma conta no quarto trimestre de 2023, você vai poder ver que nós teremos um resultado bem diferente. 161 milhões de lucro, considerando aqueles 43 milhões que foram efeitos não recorrentes. Então a gente até poderia tirar aqueles 43 milhões, tá bom? Dividido pelos 644. Ainda assim, uma margem líquida de 18,3%. Então olha só, uma margem no primeiro tri de 4%, agora 18%. Vamos ver lá no primeiro tri de 23 como é que foi a coisa. 253 milhões divididos pelos 1 bi 568. Chegamos a uma margem aproximada aqui de 16%. André, qual é a margem que eu devo adotar para a empresa? Poxa, por que você tem que adotar uma margem para a empresa? Você entende como que ela funciona? Será que uma margem de 4% ela não é boa? Bem, vamos olhar um pouco mais os números para você compreender um pouco o que eu estou querendo dizer. Eles falam aqui um pouco do cenário, tá? Mas eu quero falar um pouco do mercado de atuação da empresa, porque é o que nos interessa, afinal de contas. E aqui, a Associação Brasileira de Indústria Química trouxe um relatório para os meses aqui de 2024, dizendo algumas coisas que são muito importantes. Primeira delas, foi um ano bem fraco para a indústria química. Então, isso daqui já acende aqui a luz, dizendo, olha, será que 4% de margem líquida foi ruim, considerando que para a indústria, no geral, foi tudo muito fraco? Seguindo. Essa própria associação indica uma utilização da capacidade instalada que no Brasil ficou em 64%. André, o que é utilização de capacidade instalada? Simples. Vamos supor que você tenha 4 máquinas, certo? E você tem necessidade de produção, então você está jogando muito produto para o mercado, suas 4 máquinas estão em utilização. Ou seja, a sua capacidade instalada, considerando que você usou as 4 máquinas, é de 100%. Agora, vamos imaginar que o mercado retraiu, o produto que você está vendendo não está mais tão atrativo, e agora você está utilizando apenas 2 máquinas. Nesse caso, a sua capacidade instalada em utilização é apenas de 50%, porque das 4 máquinas você está apenas utilizando 2. E aqui eu já quero mostrar para você algo muito interessante. Por quê? No Brasil ficou em 64%, mas para a Unipar ficou acima de 80%. Significando, portanto, que a média do Brasil não corresponde efetivamente ao que a Unipar é, porque a Unipar, como líder de soda, cloro e uma das principais de PVC, se destaca tendo, exatamente pela grande oferta que ela tem no produto, uma melhor utilização da capacidade instalada, e isso é muito bom, tá bom? Eles trazem aqui que em 2024, eles tiveram um impacto negativo pela entrada maciça de produtos importados no mercado nacional, prejudicando a competitividade no setor. Ou seja, para os mercados mais próximos aqui, porque soda, cloro, até uma parte ali de alguns outros produtos, não conseguem viajar longas distâncias. Claro, o PVC ele consegue, mas os outros não. Nesses dois que eu comentei primeiramente, a competitividade por conta de uma importação acabou afetando o setor. No geral, não foi um efeito específico da Unipar, mas para todos os produtores de cloro e soda cáustica, tá bom? Além disso, os preços de referência no mercado internacional tiveram aqui a soda cáustica cresceu 9% em relação ao primeiro trimestre de 24 e o quarto de 23, podendo indicar uma recuperação no mercado internacional. Olha o que eles dizem, podendo indicar. Eles estão com uma estimativa mais ou menos ali positiva para o mercado. Só que eles daqui a pouco vão dar uma reviravolta nessa brincadeira aqui. Por quê? Eles falam que para o PVC, apesar de o preço médio internacional ter aumentado, eles falam o seguinte, que isso teve uma baixa em relação ao primeiro trimestre de 23, influenciando pelo desequilíbrio da oferta e demanda global. E aí que vem o chute, aí que vem vamos dizer assim, o contra-ataque deles, dizendo que, apesar de eles estarem otimistas, indicando uma melhor recuperação, eles falam que o comportamento dos preços médios no primeiro trimestre de 2024 indica uma situação mais favorável para os produtores, visto que uma interrupção na trajetória do declínio verificada nos últimos meses é, sim, interessante. Ou seja, você tinha uma commodity caindo, agora que ela estabilizou ali no
piso dela, no inferior ali do gráfico, pode ser que agora ela comece a subir, porque existe uma regra em que se você reduz muito a commodity, alguns produtores tornam inviável a produção daquela commodity. Então, se você tem um custo de 10 dólares, por exemplo, ali a tonelada, e a commodity está custando 8, não faz sentido você produzir. É basicamente essa a ideia. Então, pode ser que agora estejamos no finalzinho do ciclo de baixa para um início de alta. E aí eles falam que ainda é prematuro afirmar o início de ciclo de recuperação da demanda ou dos preços e da margem dos produtos. Esse daqui é o chute que eles deram, que eu particularmente acenderia naturalmente uma luz vermelha, não porque a empresa é ruim, mas porque talvez o ciclo esteja ruim. Mas essa luz vermelha deve ser interpretada pelo menos de duas formas. Primeiro, que para o curto prazo você terá sim resultados muito mais comprimidos do que você já teve no passado. Mas pensando que o ideal é você comprar a commodity quando ela está ali no seu low, no seu mais baixo valor, talvez seja interessante você pensar por esse lado, tá bom? Bem, seguindo aqui um pouco, você pode ver evolução dos preços internacionais do PVC, que é esse cinza, e da soda, que é esse verde. Você pode ver, no geral, lá do primeiro trimestre de 23, que ele vem sim caindo, mas quase estabilizando. Especialmente a soda, que é bastante importante, está aqui estabilizando nos seus 42 reais, basicamente, 42 dólares aqui, tá? Ponto é, nesse caso, que essa retração nos preços é comum de commodity. Eu não sei por que as pessoas ficam tão preocupadas com oscilações de lucro de empresas de commodity e acabam fugindo de uma empresa que, no final das contas, materialmente, operacionalmente, se mantém boa. Mas, enfim, faz parte da sardinhagem do mercado, né? Outras coisas que impactaram. Então, vamos lá. Olha só, vamos fazer a conta. Primeiro, preço. Caiu muito, muito. Além disso, mercado internacional está ganhando espaço no mercado interno, ou seja, as importações tomaram conta de boa parte do mercado que era então da Unipar. E aí você tem uma complicação a mais, dizendo aqui o seguinte: na Argentina, a utilização de eletrólise ficou em 65%, é a capacidade instalada, e eles falam, reflexo dos eventos meteorológicos ocorridos em dezembro de 2023 que atingiram a cidade de Bahia Blanca, na Argentina. E eles falam também que eles estão gradualmente retomando as operações da fábrica em janeiro de 24, retomando um ritmo normal lá para fevereiro. Ou seja, no geral, você pode ver aqui embaixo a sua capacidade instalada. Olha só na Argentina, que é esse aqui de baixo. Ó, olha a capacidade instalada como foi reduzindo, 65%, bem baixo. Ao passo que a Unipar no Brasil, 88% da sua capacidade instalada. Lembrando, claro, que no terceiro trimestre de 23 nós tivemos um aumento da capacidade lá em Santo André, tá bom? Bem, só para a gente dar uma sequência aqui que eu acho que vale a pena, a receita operacional da empresa basicamente ficou em 1,1 bi. 8% inferior ao quarto trimestre, ou seja, você está vendo que a commodity está caindo, só que ela está estabilizando em um determinado preço. Olha só que interessante essa compreensão. Ó, lá em relação ao ano passado, caiu 28%. Por quê? Commodity caindo, volume caindo, tudo caindo. Agora que o volume meio que se estabilizou e a commodity também estabilizou no preço mais baixo, ou próximo ao mais baixo, em relação ao trimestre passado, já reduziu a perda, significando de uma certa maneira que talvez estejamos no low da commodity, e isso, mais uma vez, pode indicar que seja um bom momento para compra. É uma recomendação? Jamais, mas vale a pena você ter isso no seu radar para fazer boas compras desse tipo de empresa. E claro, aqui eu acho que vale a pena você ter uma compreensão no primeiro trimestre de 24, como que foi a divisão de receita. Então, PVC 41%, soda cáustica 36% e clorados 23%, tá bom? É uma receita bastante aqui variada, então você consegue ver que nas linhas de negócio no geral, todas ali tem uma certa compreensão boa aí na receita e acaba valendo a pena você pensar nessa empresa para dividendos, para ganho de capital, mas claro, você precisa conjugar com mais fundamentos. E aqui, o site Fundamentos, ele é interessante para te mostrar uma análise pretérita. Olha só, 2021, 2022 e uma parte aqui de 2023 geraram lucros, ou na verdade uma receita líquida, acima de 1,4 bi, algumas aqui batendo em 2 bilhões de reais. Hoje, porém, neste primeiro trimestre de 24, você já está numa receita muito mais aproximada aqui de 1,1, 1,2 bilhões, ou seja, uma queda bastante significativa, falando aqui de mais ou menos uns 40% de queda, tá bom? Pensando mais uma vez nas margens, olha só o que aconteceu com a margem
margem EBITDA, que é esse verdinho. Poxa, ela estava basicamente ali nos seus 35%, e hoje ela está, como eu fiz as contas ali com vocês, perto ali da casa dos seus 4%, 4,5%, que é basicamente o que nós temos hoje, tá bom? Claro, isso de margem líquida, perdão, que eu tinha falado. Na verdade, isso daqui é a margem EBITDA, é um pouquinho diferente, mas no final das contas o que importa é você enxergar como que esse gráfico ele é oscilante, é vacilante em relação a um trimestre e outro, e é importante você compreender essa queda. E lá no passado, 2020, por exemplo, a commodity estava no low, depois deu uma baita de uma puxada, agora vai voltar para cá e depois vai subir de novo e assim sucessivamente, como todas as empresas de commodity, tá bom? O EBIT também caiu significativamente, você pode ver aqui. Resultados financeiros daqui a gente não vai olhar agora. Agora, o que importa são os proventos, né? Que é esse verdinho aqui que você pode ver. Em 2022 tivemos muitos proventos mesmo. Foi algo inimaginável a quantidade de proventos que a Unipar deu em relação a todo o seu histórico. Pensando agora para 2024, o que os analistas estão estimando, né? Alguns analistas estimam que a Unipar ela pode pagar alguma coisa próximo aos seus 2, no máximo 2,30 de dividendos por cada uma das ações. Em relação ao preço atual, que está ali perto dos seus 57, 58 reais, 2,30 por esses 57 não daria um yield tão atrativo. Agora, pense por outro lado que a Unipar ela vai te pagar daqui 2 anos R$10 de dividendo. Imagine que você comprou nesses mesmos 57 reais. Você tem um yield on cost de 17,5%. Portanto, empresas de commodity, sempre lembre, comprar no low para no high da commodity, aproveitar bons dividendos e até mesmo querendo se desfazer do papel com ganho de capital. Espero ter ajudado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!